Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedras colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Podemos sentar. Caríssimos irmãos, nós estamos meditando as leituras do domingo de número 2, é o título aí do nosso jornalzinho, segundo domingo do tempo comum. Tempo comum é simbolizado na liturgia pela cor verde, a cor que a igreja nos ensina que é a cor da esperança, para dizer que nós, nesse tempo comum, agora vamos caminhar na esperança. Mas caminhar na esperança com uma certeza: aquele Deus menino que nos foi dado lá na noite do Natal, agora caminha conosco. O Deus menino caminha à nossa frente, para ir abrindo os nossos caminhos. O Deus menino caminha ao nosso lado, para ser o nosso companheiro nessa caminhada. O Deus menino caminha atrás de nós, para que os nossos pés não tropecem nas armadilhas do mundo. E o Deus menino caminha acima de nós, para ir nos abençoando na nossa caminhada. E sobretudo, esse Deus menino caminha dentro do coração de cada um de nós. E assim Ele vai nos santificando a cada dia. E nesse final de semana, a liturgia nos apresenta a imagem de um casamento, como uma imagem que exprime a relação de Deus com o seu povo. Deus é o marido, o seu povo é a esposa. Vamos olhar lá a primeira leitura que nós acabamos de ler, profeta Isaías, o capítulo 62. Nós já estudamos aqui que o profeta Isaías, ele escreve em 3 períodos diferentes. Ele começa a escrever lá pelo ano 590 antes de Cristo.
e termina de escrever 100 anos depois. Portanto, ele escreve num período de 100 anos. Escreve antes do povo ir para o exílio na Babilônia, no ano 597, escreve durante o exílio na Babilônia e escreve depois do exílio. Então o capítulo 62 já é o finzinho do livro do profeta Isaías, então ele escreve já depois do exílio. A experiência do exílio para o povo de Deus foi dolorosa. Eu sempre digo, mas é bom em cada missa a gente lembrar, para a gente não esquecer nunca. O povo de Deus, no ano 597, foi levado para o exílio por um rei muito injusto, chamado Nabucodonosor, que leva o povo para o exílio, e lá no exílio eles ficam 40 anos sendo tratados como escravos. E o rei, por ser um rei mau, além de levar o povo para o exílio, o povo que morava em Jerusalém, ele destrói toda a cidade. Então, capítulo 62, o povo já está voltando para Jerusalém, já tinha sido liberto e estava chegando numa cidade totalmente destruída. E o povo voltava miserável, pobre. Então eles começaram a reconstruir, pedra por pedra, a cidade. Mas no coração daquele povo estava ainda fincada toda a humilhação que eles haviam sofrido. Então, diante de uma cidade destruída, diante de um coração que estava machucado, fui humilhado por 40 anos, começa a nascer um sonho no meio do povo, de que Jerusalém será bonita de novo, de que a cidade será uma cidade bela de novo, de que a cidade será uma cidade cheia de filhos, de que a cidade será uma cidade onde todos vão viver em paz. A cidade como a esposa de Deus. É verdade que essa esposa, que Jerusalém, havia abandonado Deus. É verdade que essa esposa havia traído Deus, havia procurado refúgio em deuses pagãos. Então o autor, o profeta Isaías, vem dizer o seguinte: não haverá reconciliação, haverá algo grandioso, muito maior do que reconciliação, haverá uma nova núpcias, ou seja, haverá o começo de algo novo. As marcas lá do passado serão esquecidas, serão perdoadas por Deus. Lá no versículo 4 da nossa primeira leitura, nós podemos ver isso. Não mais te chamarão abandonada, e tua terra não será mais chamada deserta. Teu nome será minha predileta, e tua terra será bem casada, pois o Senhor agradou-se de ti, e tua terra será desposada. Será uma terra nova, em que Deus não vai olhar mais para o pecado daquele povo. O que passou, passou. Deus agora vai chamar o seu povo de minha querida, de minha predileta, para mostrar que o seu amor supera tudo. Olha só a preocupação de Deus. Mesmo diante das nossas infidelidades, mesmo diante da nossa insistência em fazer caminho sem Ele, Ele ainda encontra jeito de apagar os nossos pecados. Portanto, é um Deus que se derrete de amor por cada um de nós. É um Deus que não nos olha a partir do nosso pecado, mas olha a partir do nosso coração. E o que tem dentro do coração, só Ele que sabe. Ele sabe das nossas lutas diárias. Ele sabe do nosso desejo de querer ser um homem bom, uma mulher boa. Ele sabe que dentro do nosso coração tem um desejo de ser construtor da paz. Mas Ele sabe também que muitas vezes nós somos embalados pelas tentações do mundo. O mundo nos apresenta coisa muito melhor do que a igreja. Mas o mundo não é capaz de nos apresentar a salvação.
A igreja nos apresenta, Deus nos apresenta. Por isso eu preciso passar por esse mundo, eu preciso viver a experiência desse mundo com os pés nesse mundo, mas o meu coração precisa estar lá junto com Deus. É por isso que na hora da missa o padre fala corações ao alto, e o que é que a gente responde? O nosso coração. Mas será que não é só da boca para fora? Será que já não é algo mecânico? Meu coração, ele precisa estar em Deus, e nós não podemos ficar contentando com as migalhas. Deus nos quer por inteiro, nós precisamos ser todo de Deus. Eu me lembro de uma história, de algo que aconteceu comigo há uns 3 anos atrás, quando eu fui até Belo Horizonte pregar um retiro para umas freiras. Eu até contei domingo passado. E eu cheguei na rodoviária e fiquei esperando as irmãs que vinham me buscar, porque o sítio era longe. E aí chegou um jovem lá dos seus 18, 19 anos e perguntou: você não tem um dinheiro para me dar, para me comprar uma pedra de crack? Falou assim na cara dura. É lógico que eu não dei o dinheiro, falei que não tinha. As irmãs chegaram, eu entrei na Kombi das irmãs e fui lá para o sítio. Fiquei 4 dias, 4 dias depois eu voltei para a rodoviária para voltar para São Paulo. E para minha surpresa, aquele jovem estava lá ainda, só que não estava de pé. Ele estava revirando o lixo como se fosse um verme. Estava revirando aquele lixo como se fosse algo, estava rastejando pelo chão. Certamente alguém já deveria ter dado dinheiro e ele já deveria ter consumido aquela droga. Estava sendo tratado ou vivendo como um verme no meio daquele lixo, comendo tudo que achava. E aí eu vim a viagem inteira me perguntando: por que é que nós, católicos, não chegamos primeiro na vida daquele menino? Nós experimentamos Deus por inteiro, em cada missa que a gente celebra. Por que é que as nossas práticas, por que é que o nosso comportamento não levam gente para Deus? Por que é que a gente não chega primeiro na vida de tantas pessoas que entram em depressão, de tantas pessoas que vão buscar Deus lá no pastor? Porque nós muitas vezes nos contentamos com migalhas. Nós não podemos comer resto. Deus não nos quer pela metade, Deus nos quer inteiros. Eu preciso ser inteiro de Deus. Depois nós temos a segunda leitura, a carta de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 12. Essa carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo fala exatamente, puxando o gancho da primeira leitura, fala daquilo que Deus nos dá e que nós muitas vezes não sabemos usar. Fala de dons, fala de carismas, de caris, de graça. Como é que São Paulo começa essa segunda leitura? Há diversidade de dons, ou seja, cada um sabe fazer uma coisa, mas um só é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas é Deus que realiza todas as coisas em todos. São Paulo está escrevendo isso para que ninguém se ache melhor do que ninguém. Eu dizia domingo passado, aquilo que eu faço na comunidade, na igreja, por mais bem feito que seja, se Deus não estiver agindo em mim, não passa de algo que vai acabar. É por isso que a igreja católica dura tanto.
porque o Espírito Santo vai agindo nela, vai impulsionando para que ela cada vez mais se renove e testemunhe de formas diferentes, mas o mesmo Cristo. Nós não inventamos nada, nós não inventamos doutrinas, nós apenas testemunhamos algo que os apóstolos testemunharam, é que nós chamamos de tradição apostólica. São Paulo está dizendo, é o mesmo Espírito que age em todos. Nós precisamos parar com isso, de ficar divinizando as pessoas, porque tem dons que eu não tenho. Todos nós temos dons, todos nós, sobre todos nós, Deus derrama a sua graça. Ah, padre, mas eu não sei qual é o meu dom. Não sabe, desculpe a palavra, porque é um vagabundo. Vagabundo espiritualmente. Porque quando a gente cria intimidade com Deus na vida de oração, nós sabemos muito bem o que Deus quer de nós. Quando a gente cria intimidade com Deus, lendo a Sagrada Escritura, nós sabemos muito bem o que Ele quer de nós. Portanto, se eu ainda não descobri, está na hora. Está na hora de buscar na vida de oração as respostas para as minhas inquietações. E por fim, a gente olha o Evangelho de hoje. Esse Evangelho nós lemos principalmente quando tem alguma festa de Nossa Senhora. O Evangelho da multiplicação do vinho, ou do milagre das bodas de Canaã, da transformação da água em vinho. Mas nós podemos olhar hoje a partir de algo diferente. Diz o Evangelho que houve uma festa de casamento, e nessa festa de casamento, a bebida principal era o vinho. Não venha dizer que era suco de uva, não, porque o Evangelho fala muito bem que depois que todos ficam embriagados, ninguém fica tonto com vinho com suco de uva. Então era vinho de verdade. E de repente, Maria percebe que a festa está ficando sem graça, percebe que o vinho está acabando. Aliás, é a mulher que sempre percebe que está faltando alguma coisa. Nas nossas casas, pelo menos é assim. Quando falta alguma coisa lá na despensa, a primeira que vai perceber é as mulheres, devido à sensibilidade de cuidar das coisas, de cuidar da casa. E de repente Maria percebe que aquela festa estava ficando sem graça, e ela vai até Jesus e diz o seguinte: olha, eles não têm mais alegria, eles não têm mais vinho. E aí Jesus fala: olha, a minha hora ainda não chegou. Ah, gente, as entrelinhas do Evangelho dizem muito mais do que as linhas. É lógico que Maria sabia que a hora de Jesus tinha chegado. Coração de mãe não sabe o que se passa na vida do filho. E Maria diz para aqueles que estavam servindo: façam tudo o que ele pedir. E aí diz o Evangelho que tinha ali 6 talhas, que cabiam mais ou menos 100 litros em cada talha. Portanto, eram 6 caixas d'água. E Jesus pede que encha aquelas talhas, aquelas caixas com água. Não fala nada, pede que alguém retire e vá levar para aquele que era o coordenador da festa, que eles chamam de mestre-sala. A gente fala mestre-sala, a gente logo lembra de carnaval, né? Mas mestre-sala era o coordenador da festa. E aquele coordenador da festa, ele diz o seguinte: escuta, todo mundo serve, em toda festa que a gente organiza, todo mundo serve o vinho bom primeiro. E depois que todo mundo já está com a cabeça cheia, já está mais alegre, está embriagado, diz o Evangelho, aí a gente vem com aquele vinho ruim para que a pessoa beba e vá embora logo. Mas aqui aconteceu o contrário. Você guardou o vinho melhor até agora. Ou seja, em Jesus está a fonte da nossa alegria.
Aquele que caminha com Jesus, aquele que tem a coragem de caminhar com Jesus dentro do seu coração, não tem motivos para ficar desesperado, não. Não tem motivo para o desespero, não tem motivo para a tristeza. Se Jesus é a nossa alegria, Jesus é o vinho que enche o meu coração de alegria. Por isso vamos pedir para Deus essa graça, nessa Eucaristia que nós estamos celebrando, que o nosso coração possa ser repleto de alegria, mas uma alegria verdadeira, uma alegria que nós sabemos que tem origem lá no céu. Não é alegria pelo ter desse mundo, não é alegria por ter o celular da última marca, não é alegria por ter o carro da última marca, é uma alegria que não tem data de validade, é uma alegria que nós sabemos que vem lá do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.